Você já percebeu que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente atraem respeito sem precisar dizer uma única palavra, enquanto outras falam demais, tentam explicar, se justificar e são simplesmente ignoradas? Isso não acontece por acaso. Existe um segredo que poucas pessoas conhecem. Um princípio tão poderoso que pode mudar completamente a forma como as pessoas te percebem. Um segredo que os antigos filósofos estoicos já entendiam muito bem. O silêncio e o mistério aumentam seu valor. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como aplicar essa estratégia na sua vida para que as pessoas te vejam de uma maneira completamente diferente. Passem a te respeitar mais e, sem perceberem, comecem a correr atrás de você. Se você sente que as pessoas não te valorizam como deveriam, que você é ignorado ou que suas palavras perdem impacto, então esse vídeo pode mudar tudo. Mas antes de começarmos, fique comigo até o final, porque eu vou te ensinar técnicas específicas que vão transformar sua postura e sua presença social. Agora, por que algumas pessoas são simplesmente ignoradas? O maior erro que a maioria das pessoas comete é achar que quanto mais falam, mais atenção vão receber. Na prática, o oposto acontece. Quanto mais você se expõe, mais previsível você se torna. E tudo que é previsível perde valor. Isso é um princípio psicológico básico. O ser humano valoriza aquilo que é escasso, aquilo que parece difícil de obter. Se você está sempre disponível, sempre tentando agradar ou explicar demais, você está basicamente dizendo para o mundo que sua atenção e sua presença não têm grande importância. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "Se quer ser respeitado, aprenda a se calar." O estoicismo sempre pregou o autocontrole, a temperança, a capacidade de dominar suas emoções e agir com estratégia. Mas no mundo moderno, onde todo mundo compartilha tudo nas redes sociais, onde as pessoas falam sem pensar e reagem impulsivamente a qualquer coisa, essa habilidade se tornou rara e, por isso mesmo, mais valiosa do que nunca. Agora, como usar isso ao seu favor? Como transformar o silêncio e o mistério em ferramentas para aumentar sua presença e o respeito que você recebe? A primeira coisa que você precisa entender é que o silêncio não é ausência. Ele é uma presença poderosa. Quando você fala menos, cada palavra tem peso. Quando você escolhe não responder imediatamente, as pessoas começam a perceber que você não é movido pelo impulso, mas sim pelo controle. Isso transmite força. Existem técnicas simples, mas extremamente eficazes, para você começar a aplicar isso agora mesmo. A primeira delas é a economia das palavras. Faça um teste. Nos próximos dias, reduza em 50% a quantidade de palavras que você usa nas conversas. Em vez de se explicar demais, vá direto ao ponto. Você vai perceber que, de repente, as pessoas vão começar a prestar mais atenção no que você diz. A segunda técnica é a pausa estratégica. Antes de responder uma pergunta, espere 2 ou 3 segundos. Isso cria um efeito psicológico de poder e faz com que sua resposta pareça mais bem pensada e mais importante. Pessoas impulsivas falam sem pensar. Pessoas de alto valor sempre parecem medir suas palavras antes de soltá-las. A terceira técnica é não se justificar demais. Quando alguém te questionar sobre algo, em vez de entrar em explicações intermináveis, apenas responda com segurança e sem se estender. Quem sente a necessidade de se justificar constantemente transmite insegurança, enquanto quem é conciso e objetivo demonstra controle total sobre si mesmo. E tem mais: reduza sua exposição digital. Se você é o tipo de pessoa que posta absolutamente tudo o que faz nas redes sociais, saiba que isso reduz seu valor imediatamente. Quando as pessoas sabem tudo sobre você, você se torna previsível e comum. Agora, quando você compartilha apenas fragmentos, quando deixa dúvidas no ar, você se torna intrigante. O mistério gera interesse. Quer exemplos reais de como isso funciona? Pense em personalidades como Marco Aurélio, Steve Jobs e até Keanu Reeves. Nenhum deles é conhecido por falar muito. Eles falam pouco, mas quando falam,
o mundo para ouvir. O silêncio deles gera uma aura de respeito e admiração. Mas como usar isso para que as pessoas passem a te valorizar mais? Aqui entra um conceito-chave. Você não deve buscar atenção. As pessoas precisam perceber seu valor por conta própria. Quanto menos você se esforçar para ser notado, mais notado você será. O erro de muita gente é tentar forçar uma conexão, tentar ser aceito, tentando agradar. Mas os estoicos sabiam que o verdadeiro poder estava no desapego e na indiferença estratégica. Se você quer ser valorizado, pratique o seguinte: fale apenas o necessário e com peso. Isso significa que, quando você abrir a boca, as pessoas vão parar para ouvir, porque elas sabem que você não desperdiça palavra. Outra técnica é o efeito da ausência. Desapareça por um tempo, seja nas redes sociais, em grupos de amigos ou no ambiente de trabalho. As pessoas só percebem o valor de algo quando sentem falta. Se você está sempre disponível, sua presença perde impacto. Mas, quando você se torna escasso, automaticamente gera mais respeito e mais interesse. Além disso, responda menos e com mais objetividade. Se alguém te manda uma mensagem longa e você responde apenas com o essencial, sem exageros, isso automaticamente te coloca em uma posição de poder. Você transmite a ideia de que sua atenção é valiosa e não algo distribuído gratuitamente. E um dos pontos mais importantes: controle suas emoções. Nada diminui mais seu valor do que reagir impulsivamente a qualquer situação. Pessoas de alto valor são difíceis de ler. Elas não demonstram suas emoções com facilidade, e isso as torna mais interessantes e respeitadas. Agora, o que acontece quando você aplica tudo isso? Você se torna automaticamente mais respeitado. As pessoas começam a te observar mais, a buscar sua atenção. Você projeta uma força silenciosa, sem precisar provar nada para ninguém. Seus relacionamentos começam a mudar, porque, de repente, você se torna uma presença rara e valiosa. Marco Aurélio, o imperador filósofo, disse: "A força está no autocontrole, não na imposição." O estoicismo ensina que quanto menos você se importa em ser aceito, mais aceito você é. O verdadeiro poder está na sua capacidade de controlar sua presença, de dominar suas palavras e de gerar impacto sem precisar gritar por atenção. Marco Aurélio foi um dos maiores imperadores romanos e, ao mesmo tempo, um dos maiores filósofos da história. Sua liderança não foi baseada em gritos, ameaças ou demonstrações de força desnecessárias. Ele entendia que o verdadeiro poder vinha do autocontrole absoluto, da capacidade de agir com racionalidade, paciência e estratégia. Quando ele disse: "A força está no autocontrole, não na imposição", ele nos lembrou de algo fundamental. Aqueles que realmente possuem poder não precisam demonstrá-lo o tempo todo. Eles sabem que a verdadeira autoridade vem do equilíbrio interno e da serenidade. O estoicismo ensina que a necessidade de aprovação é uma fraqueza. Quanto mais você se preocupa com a opinião dos outros, mais vulnerável se torna. Os estoicos pregavam a ideia de que devemos focar no que controlamos, e a aceitação alheia não está sob nosso controle. A partir do momento que você não busca a aceitação, você se torna naturalmente mais respeitado. Isso acontece porque sua atitude demonstra independência, e a independência gera autoridade. Pessoas seguras de si são mais valorizadas do que aquelas que estão sempre buscando validação. O verdadeiro poder não está em tentar impressionar os outros, mas sim em ser alguém que não precisa provar nada. Quando você foca no seu desenvolvimento pessoal e no seu próprio caminho, as pessoas começam a te ver com outros olhos. O silêncio e a presença forte são armas poderosas. Marco Aurélio entendia que um líder de verdade não precisa levantar a voz para ser ouvido. Sua postura, sua inteligência e sua calma já fazem isso por ele. Se você analisar os grandes líderes da história, vai perceber que os mais respeitados não eram os mais barulhentos, e sim os mais estratégicos. Eles sabiam que o poder real está na capacidade de controlar suas reações e manter a compostura em qualquer situação. Se alguém consegue te provocar facilmente, essa pessoa tem poder sobre você. Marco Aurélio acreditava que quem perde a paciência rapidamente perde o controle sobre si mesmo, e quem não se controla não pode liderar nada, nem sua própria vida. O mundo está cheio de pessoas que tentam impor respeito pelo grito, pelo medo
ou pela agressividade. Mas essa é uma estratégia falha. O respeito verdadeiro não pode ser forçado. Ele precisa ser conquistado através da consistência e da inteligência emocional. Quando você domina suas palavras e sua presença, você não precisa exigir respeito. Ele vem naturalmente. Pessoas seguras de si inspiram confiança e atraem seguidores sem precisar implorar por reconhecimento. O estoicismo ensina que o homem mais forte é aquele que não se abala por insultos, críticas ou provocações. Ele sabe que sua energia não deve ser desperdiçada com aquilo que não pode controlar. Marco Aurélio governou em um dos períodos mais difíceis do Império Romano. Durante sua liderança, enfrentou guerras, traições e crise. No entanto, em vez de reagir impulsivamente, ele sempre buscava agir com calma e estratégia, garantindo que suas decisões fossem bem calculadas. Ele sabia que a força não estava na violência, mas na capacidade de suportar a pressão sem perder a razão. Um homem que mantém sua serenidade, mesmo diante das piores dificuldades, já é um vencedor. As pessoas percebem quando você tem controle sobre si mesmo, e isso automaticamente aumenta seu valor. O autocontrole faz com que sua presença se torne mais forte, mais magnética. Quando você não reage impulsivamente, os outros começam a te olhar de uma maneira diferente. Eles percebem que você não é uma pessoa comum, mas alguém que tem disciplina e inteligência emocional. Marco Aurélio praticava a introspecção diária. Todos os dias, ele refletia sobre suas ações, seus pensamentos e suas emoções. Ele entendia que o verdadeiro poder vem de dentro e não de fora. A necessidade de impressionar os outros é um reflexo da insegurança. Quanto mais alguém precisa exibir poder, menos poder de fato tem. A mente estoica é treinada para não depender da aprovação alheia. O único julgamento que importa é o que vem da sua própria consciência. Se você quer ser verdadeiramente respeitado, trabalhe para não ser facilmente manipulado pelas opiniões externas. Quando você se liberta disso, se torna um indivíduo extremamente poderoso. Um grande erro das pessoas é tentar provar seu valor através de palavras. Os estoicos nos ensinam que o valor verdadeiro é demonstrado por meio de ações e presença, não de discursos vazios. A melhor resposta para um ataque não é revidar com violência ou raiva, mas sim manter a calma e agir com inteligência. Isso desarma qualquer adversário. Quem fala demais perde autoridade. O silêncio pode ser muito mais persuasivo do que qualquer argumento longo e cansativo. Se você precisa convencer alguém de que é poderoso, é porque ainda não tem poder de verdade. Marco Aurélio sabia que a sabedoria está em escolher cuidadosamente quais batalhas valem a pena lutar. Ele não gastava sua energia com conflitos desnecessários. Uma das frases mais poderosas do estoicismo é: "Se dói, é porque você permitiu que doesse. Nada pode te afetar sem o seu consentimento." A grande diferença entre um estoico e um homem comum é que o estoico não reage. Ele responde com estratégia. A postura de alguém que domina suas emoções é muito mais impressionante do que a de alguém que tenta chamar a atenção pelo excesso. Pessoas calmas e confiantes atraem naturalmente a curiosidade e o respeito dos outros. Quando você não busca a aceitação, você demonstra que já tem tudo o que precisa dentro de si. O respeito que vem da força imposta dura pouco, mas o respeito que vem da admirável disciplina interior dura para sempre. O estoicismo ensina que ser indiferente ao elogio e à crítica te torna livre. Marco Aurélio acreditava que o homem que precisa se vingar já perdeu a batalha antes mesmo de começar. A paciência é uma arma mais letal do que a impulsividade. Quem se irrita primeiro perde. O mistério cria valor. Pessoas previsíveis são esquecidas. Quando alguém percebe que não pode te controlar emocionalmente, ela passa a te respeitar mais. O controle da própria mente é o maior de todos os poderes. Um verdadeiro líder fala pouco, mas quando fala, suas palavras são lembradas. Não há nada mais intimidador do que um homem que não se abala facilmente. A verdadeira força é permanecer calmo quando todos ao seu redor estão em desespero. Quando você mantém o controle, você tem vantagem sobre qualquer situação. O respeito de verdade vem da consistência no comportamento, não de demonstrações momentâneas de força. Marco Aurélio sabia que a capacidade de ignorar provocações
é um dos maiores sinais de poder pessoal. O estoicismo nos ensina que é melhor ser subestimado do que superestimado. A necessidade de se justificar enfraquece sua posição. O verdadeiro líder não se impõe, ele simplesmente se torna uma referência. O domínio das palavras e do silêncio é um dos maiores sinais de inteligência. O mundo respeita quem sabe se controlar. Se você controla sua mente, você controla sua realidade. A força definitiva não está em quantas batalhas você vence, mas em quantas batalhas você escolhe nem sequer lutar. A presença de um homem estoico é percebida antes mesmo de ele falar uma única palavra. O modo como ele se porta, sua postura firme, seu olhar sereno, mas profundo, tudo isso comunica mais do que qualquer discurso longo. Marco Aurélio sabia que a forma como você entra em um ambiente já define como será tratado. O segredo não está apenas no que você diz, mas no que você transmite sem precisar dizer nada. Uma postura confiante demonstra poder. Um olhar fixo e tranquilo cria uma atmosfera de respeito. Quem não domina seu próprio corpo, não domina seu próprio destino. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Em um mundo onde todos falam demais, aquele que sabe se calar e escolher exatamente o momento certo para falar se destaca automaticamente. O estoico compreende que as palavras perdem valor quando são ditas sem propósito. Quando você fala menos, cada palavra ganha mais peso. Marco Aurélio praticava esse princípio com maestria. Quando falava, era ouvido com atenção porque as pessoas sabiam que suas palavras eram sempre calculadas e estratégicas. Se você quer ser mais respeitado, pratique o silêncio. Ouça mais. Fale menos e observe o impacto disso ao seu redor. Pessoas previsíveis são facilmente manipuláveis. Se você sempre reage da mesma forma, os outros aprendem a te controlar. Mas, se suas ações são calculadas, se você alterna entre momentos de silêncio e momentos de fala estratégica, você se torna um mistério, e o mistério gera respeito. Marco Aurélio não demonstrava suas emoções livremente, pois sabia que a imprevisibilidade é uma arma poderosa. Se você se torna alguém cuja reação ninguém consegue prever, as pessoas passam a te tratar com muito mais cuidado. Não seja um livro aberto. Deixe que os outros tentem decifrar você. A pressa destrói grandes estratégias. Quem não sabe esperar se coloca em desvantagem. Marco Aurélio era um mestre da paciência, pois entendia que cada coisa tem seu tempo certo para acontecer. No mundo de hoje, onde todos querem respostas e resultados imediatos, aquele que consegue esperar e agir no momento certo tem uma vantagem esmagadora. A paciência te permite observar erros dos outros, evita que você tome decisões impulsivas e faz com que as pessoas te vejam como alguém que não se desespera. Quanto mais paciente você for, mais poderoso você será. O maior inimigo de um homem não é o mundo exterior, mas sim seu próprio descontrole emocional. Quem é movido pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, sempre tomará decisões ruins. Marco Aurélio praticava diariamente o controle emocional, porque sabia que um homem que controla suas emoções tem o mundo nas mãos. Quem permanece frio e racional em meio ao caos, consegue enxergar oportunidades que os outros ignoram. No final, não é o mais forte que vence, mas sim o mais controlado e estratégico. Aquele que não se abala, aquele que age sempre com lógica, é aquele que acaba no topo. Agora que você sabe como o silêncio e o mistério podem transformar sua presença e fazer as pessoas te valorizarem, eu quero que você aplique isso nos próximos dias. Teste essas técnicas. Reduza suas palavras. Fale menos, mas com mais peso. Veja como as pessoas ao seu redor reagem. E depois, volte aqui e me conte nos comentários o que aconteceu. Se você quer aprender mais sobre como o estoicismo pode transformar sua vida, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso é só o começo.